coisa que ele fala pra mim, vai jogar. A única coisa que ele me cobra, não fica impedido. A única coisa que ele me cobra, não fica impedido. E outra, quando estiver na área, calma, paciência. Eu ainda fico brincando com ele ainda, falo assim, ó, sei não, hein. Nos gols, na assistência, até que vai, mas no drible, acho que eu ganho, hein. Aí ele, aí que você se engana, garoto. Assim, ele então, assim, um cara que eu aprendi a amar aqui. Sabe, aqui, porque assim, o elenco, todo mundo já sabe do que eles fizeram por mim, do que me ajudaram, e assim, no treinamento, no jogo, conversa, conselho, e assim, eu sempre tento ouvir, porque eu quero aprender. Se o cara tá falando, porque ele quer, eu tô bem. Então, assim, eu sempre tentei ouvir. E aí ele chegou de um jeito dele, da maneira dele, com carinho, com alegria dele, e foi cativando todo mundo, o elenco. E assim, os frutos que nós temos nos jogos, é uma consequência que a gente vem treinando, a gente vem se esforçando, se dedicando, fica longe de família, fica longe de tudo, em prol da vitória, em prol de um bem maior que a gente quer, que é títulos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a parte financeira do Flamengo, que está chegando à casa do bilhão no time principal e está chegando também a base do bilhão ali em relação a negociações da base rubro-negra. Vamos falar também sobre essa história aí de Gabigol com Carol Portalupe. A gente vai explanar o que a Musa falou em relação a isso. Vamos falar também sobre essa punição que o Flamengo teve em relação aí à Conmebol. Mais uma vez a Conmebol pune o time do Flamengo. Flamengo versus Grêmio, já está certo onde será o local dessa partida. Thiago Maia pensou em desistir após a sua cirurgia e o Kennedy e também o Rodrigo Caio estão muito próximos, já estão treinando aí com o grupo, pelo menos parcialmente, para voltar para essa partida contra o Palmeiras. Essas e outras vocês vão encontrar agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E já não é de hoje que o Flamengo vem crescendo aí na parte financeira. E um dado curioso é que em duas frentes a gente está quase batendo a casa do bilhão. Uma outra está mais atrás, com em torno de 700 mil, que é em relação à venda dos atletas do Flamengo em relação à base, né? A base a gente vem vendendo os jogadores e a gente, somente com esses jogadores da base, já chegamos a em torno de 700 milhões de reais em valor bruto de venda de jogadores. E em relação aí ao valor de mercado do time profissional do Flamengo, está em 924 milhões de reais. Então vamos lá, duas frentes, né? Venda de jogadores da base, que já somaram aí em alguns anos quase 700 milhões de reais em valor bruto, total assim da venda, e o clube profissional do Flamengo, o time profissional do Flamengo tem um valor de mercado de 924 milhões de reais. É o clube mais valioso do Brasil. Atrás do Flamengo está aí o Palmeiras com em torno de quase 900 milhões ou 900 milhões, mas a verdade é essa, o Flamengo está lá em cima, está realmente muito bem, e com a volta do público vai subir também o sócio torcedor e a gente vai ter um dinheiro a mais para poder investir, porque mesmo diante da pandemia, que não afetou somente o Flamengo na parte financeira, afetou também, paz meus senhores, o Barcelona, mal administrado o Barcelona, e na época da pandemia acabou não querendo se desfazer de alguns atletas e engabela aí uma dívida gigantesca, inimaginável. Já o time do Flamengo tem dívida que dá para se pagar, mas o time está cada vez mais valioso e a base também está conseguindo fazer com que a gente tenha uma estrutura espetacular no Ninho do Urubu, porque se não fosse a venda aí do Vinícius Júnior, do Paquetá, a gente não teria um CT de tão primeiro mundo como a gente tem, e também a gente não conseguiria ter feito aqueles investimentos que a gente fez em 2019. Então é isso, galera. Na parte financeira, o Flamengo está conseguindo sobreviver diante dessa pandemia e o cenário é positivo. Quando terminar aí essa restrição de público, puder voltar o público, vai voltar outras rendas também, e isso vai ajudar muito o time do Flamengo a poder investir como investiu em 2019. Não na parte total ali de quanto gastou, mas podendo fazer algumas outras contratações, como foi também esse ano com o Pedro. Na ação, o jogador Thiago Maia deu uma entrevista para o site Goal e revelou que quase desistiu diante dessa difícil recuperação. A gente acha às vezes que o jogador tem uma vida assim espetacular, que não tem problema nenhum, mas diante dessa lesão, o Thiago Maia quase
parou aí, pensou realmente em desistir, porque deve ser uma recuperação bem complicada, né? Ele entrou naquela partida, teve um problema no joelho de ligamento e aí acabou estendendo ali o seu tempo dentro de campo, não era para ter ficado tanto tempo e aí realmente teve que entrar na faca. Vamos abrir aspas aí para o que o Thiago Maia falou em entrevista para o site Goal. Foi difícil o período da lesão e da recuperação. Eu cheguei a pensar em desistir em certos momentos. A recuperação foi longa, dolorida, ficar longe do campo também foi difícil. Infelizmente me machuquei quando estava conseguindo uma sequência no time e sabia que quando voltasse teria muita competitividade no elenco porque ele é muito qualificado. Trabalhei e estou lutando todo dia para estar bem, fortalecendo meu corpo, me esforçando, me dedicando ao máximo para poder conquistar o meu espaço no time. Galera, o Thiago Maia é um cara ali muito Flamengo, muito rubro-negro mesmo e conforme ele disse, ele estava numa sequência boa, teve aquela lesão, pensou em desistir, graças a Deus, Thiago Maia não desistiu do futebol e agora está voltando a jogar em alto nível e a gente sabe que ele nem está 100%, ainda falta em torno de um mês, pelo que o Tanuri falou, quando ele voltasse, né, demoraria em torno de 3 meses aí para ele estar 100% e a gente está nessa reta final, se eu não me engano já tem aí em torno de uns 2 meses que ele se recuperou, 1 mês e meio, e falta pouco para ele estar lá na ponta dos cascos. E é um cara que quando entra em campo representa mesmo a nação rubro-negra, não tem medo de cara feia, dá carrinho, sobe pro ataque, defende muito bem. Espero que em breve ele esteja 100%, porque ajuda muito o nosso time dentro de campo. E nação, Carol Portaluppi, que é uma musa, sim, da torcida do Flamengo, filha do Renato Gaúcho, a princípio tá meio chateada aí com a torcida do Flamengo, porque o pessoal não tem deixado ela em paz, tem colocado ela como namorada do Gabigol. Eu vou te falar aí, abrir aspas, pro que ela falou que realmente está passando dos limites isso, mas eu enxergo aí, eu imaginei isso quando o Renato Gaúcho chegou, eu falei, pô cara, ela combina ali com o Gabigol mesmo, e o pessoal tá achando a mesma coisa, tá perturbando ela nas redes sociais e ela se manifestou sobre isso. Vou abrir aspas aqui, que é um momento de descontração. Essa matéria não tem nada a ver com futebol, mas é um momento assim de descontração, né, que envolve o jogador do Flamengo e também o técnico rubro-negro, né? Não sei de onde tirar essa história. Mal conheço o Gabriel. Gostaria de deixar claro que não temos nada. Está passando dos limites essa brincadeira. Não estar mais saudável e não faz sentido. Desabafou aí a Carol Portaluppi. Mas vou te falar, vou ser sincero para você, eu acho que se os dois chegarem perto ali vai acabar dando bom, porque os dois têm um perfil assim parecidos, né? E pelo menos eu acho, né? Eu acho que combina aí os dois. Vamos esperar porque o Renato Gaúcho a princípio vai ficar muito tempo aqui no time do Flamengo, então os dois vão ter tempo para se conhecerem. É um casal aí que a torcida do Flamengo está tentando jogar um ali de encontro ao outro, e essa manifestação aí saudável também da Carol Portaluppi é só para descontrair mesmo, uma notícia ali meio diferente. Então coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse assunto extra futebol. Vou falar uma coisa pra vocês, cara, essa Conmebol tá de sacanagem, não é possível, cara. O Flamengo foi julgado, aí o Flamengo foi punido no valor de quase 62 mil reais. Cara, é incrível, parece que toda partida que a gente joga pela Libertadores, algum tipo de punição financeira tem. Eu lembro que na década de 90, cartão amarelo era pago aí com 100 dólares, 200 dólares. Cada cartão amarelo que o time tinha, pagava a multa ali. E, se eu não me engano, nem suspenso o jogador era, né? Poderia ter mais de 3 cartões amarelos. O clube pagava realmente com a parte financeira. Só que esse ano, caraca, qualquer coisa que o Flamengo faça, o Flamengo é punido pela Conmebol. Daqui a pouco o Flamengo vai fazer gol, a Conmebol vai punir financeiramente. Mas é isso, galera. Eu realmente não consigo compreender qual é a lógica, o objetivo dessa punição. Em relação ao patrocinador, eu até entendo que o Flamengo estava sendo punido, porque não botava o patrocinador no lugar que a Conmebol queria, que tinha exigido. Daqui a pouco foi o que eu falei, o Flamengo vai fazer gol e vai ser punido pela Conmebol. Em relação ao rubro-negra, 2 curtinhas aqui para vocês, tá? Uma em relação à partida entre Flamengo versus Grêmio, local, que tá um bololô danado, muita gente está falando que vai ser no Mané, Garrincha, outras pessoas estão falando que vai ser no Maracanã, e a outra curtinha sobre o Kennedy e também o Rodrigo Caio.
Conforme eu já falei no último vídeo, Rodrigo Caio tem treinado aí pelo menos uma parte do treino com a equipe principal, né? Com os jogadores aí, com o resto do elenco, porque ele estava treinando em separado com o departamento médico lá, fazendo aquele reequilíbrio muscular, teve aquela intervenção no joelho também, então ele está se preparando para voltar contra o Palmeiras no próximo jogo. E um outro que estava afastado é o Kennedy, né? O Kennedy, ele estava com Covid, ficou um tempo em quarentena e agora fez o primeiro trabalho com o grupo completo quarta-feira. O Rodrigo Caio e o Kennedy treinaram uma parte com o grupo e o restante treinaram a parte ali, os dois sozinhos. A possibilidade deles jogarem contra o Palmeiras é gigantesca. E falando em relação a Flamengo versus Grêmio, o Rafa Melo confirmou que o jogo será feito no Maracanã, com a possibilidade da presença de público. Essa partida que vai ser jogada pela volta da Copa do Brasil, partida de volta da Copa do Brasil, vai ser jogada no Maracanã, com essa possibilidade de presença de público. Tamo junto, nação rubro-negra. Fique com Deus, até a próxima e fui!